queda do sinal da internet. Vamos aguardar o retorno da rádio. Já tem alguns amigos retornando. Vamos convidar novamente a rádio aí para a gente recomeçar o bate-papo. Tá me ouvindo, rádio? Não? Aqui pra mim tá sem som também. Quem tá acompanhando aí, tá ouvindo a gente ou não? Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá normal. Beleza. Você ouviu minha última pergunta? Eu ouvi que você falou do projeto que a gente começou com os técnicos, né? Para falar um pouquinho a respeito. Eu achei que foi uma iniciativa muito bacana, né? Nossa, com o ASPA, né? A gente conseguiu fazer essa interação e uma preocupação muito grande em atender as crianças da melhor forma possível. E qual que seria a melhor forma? Começando pelos técnicos, abrindo um pouco, expandindo um pouco a ideia de que o basquete ele vai além dos fatores físicos, ele vai além da competição, do ganhar ou do perder jogo, ele vai além dos fundamentos técnicos. Por mais que sejam questões muito importantes, às vezes a gente tem grandes jogadores que não conseguem desenvolver todo o potencial justamente por não ter essas questões emocionais bem trabalhadas. E se o técnico não conhece sobre isso, ele pode causar, inclusive, problemas irreversíveis, que depois não só na quadra, mas fora dela, na vida, no dia a dia, você pode programar a criança, pode causar bloqueios na criança, de insegurança, de não conseguir agir na pressão, no estresse, ter muito medo de errar e aí parar de tentar. Então, é uma função muito importante, a função do professor, do educador, e a do técnico nem se fala, porque quando a gente fala de esporte de alto nível, de esporte de competição, a criança está o tempo inteiro com as emoções à flor da pele, em um momento que ela ainda não tem ferramentas para isso, para lidar com isso sozinha. E o que o técnico precisa? Ele precisa estar atento para ajudar nesse processo, nesse amadurecimento, nesse desenvolvimento emocional daquela criança também. E aí, quando a gente começou o projeto, a gente, com esse intuito de ajudar os professores, os técnicos, eu acabei tendo um feedback muito bacana. São os queridos, né? Os meninos da ASPA, os técnicos são muito comprometidos. A gente fazia reunião, sei lá, 10 horas da noite, eles já tinham trabalhado o dia inteiro, eles não estavam ganhando por aquele momento, e o pessoal não faltava, super engajado. Aquilo me dava uma energia, uma motivação que vocês não fazem ideia, assim. E aí eu chegava, a gente às vezes ficava 2 horas lá fazendo as sessões em grupo e trabalhando essa questão. E o feedback dos técnicos foi muito legal, né? De não apenas ajudar na quadra, mas também para eles enquanto pessoas, né? Para vocês, na vida pessoal. Então foi um trabalho assim que eu tenho um orgulho imenso de da gente ter tido essa iniciativa, essa parceria, e eu tenho certeza que vai continuar, né, Jamil? Assim, a gente está pensando em outros passos com as famílias, com os atletas, porque foi muito bacana, foi uma experiência muito legal.
Foi um divisor de águas para a gente, Rádio, como profissional, para ter um olhar diferente, para entender alguns comportamentos, né, o que eles querem dizer, às vezes, com atitude, com coisas que às vezes a gente não tinha nem noção. E como você falou, pessoal também, né, na minha geladeira tem projetos nossos de família, pessoais, a partir de sugestões que você deu, de experiências suas, né? E a gente começou o projeto também com os pais, né? Nós fizemos uma, e aí por causa da pandemia a gente não deu sequência. Essa com os pais aí a gente pode contar, vai dar continuidade. Eu acho que mais necessário ainda vai ser, né, Rádio? Com certeza. A ideia é continuar, e eu penso assim, por exemplo, essa live de hoje, ela pode ser considerada uma adequação daquilo que a gente havia previsto no começo, e por conta da pandemia a gente não pode fazer presencialmente, mas a gente pode usar esse espaço, por exemplo, digital, para fortalecer as famílias, para alguns técnicos, né, que eu vi que os meninos estão aí. Então, assim, a gente pode também usar essa ferramenta para, de alguma forma, chegar nos pais, né? Mas, com certeza, assim que a gente normalizar a situação, a gente vai dar sequência nos trabalhos que a gente já havia pensado, presencial, com os pais, porque sempre também que a gente faz as palestras com os pais, eles participam muito e o retorno é sempre muito bacana, né? Que é aquela coisa, normalmente à noite, o pessoal sai cansado do trabalho, chega lá, e aí na hora que vai embora fala que saiu revigorado, que saiu melhor que entrou. E é isso que dá muita força pra gente, né? Muita energia, da gente ver que faz diferença realmente, né? Tarefa para casa você passava, né? Mas toda vez, né, gente? Se tem uma coisa que coach gosta de fazer na vida é dar tarefa para as pessoas, né? Então eu dava tarefa para os técnicos, várias tarefas. Para os pais a gente sempre passa também. Porque o que acontece, Jamil? É uma coisa que o coach traz muito forte, e o esporte também. Não existe mudança sem ação. Então, assim, se eu falo que eu sei lidar emocionalmente com a pandemia, mas se eu não estou colocando isso em ação, quer dizer que eu não sei nada, eu só acho que eu sei. Como que eu sei alguma coisa? Quando eu estou colocando aquilo em prática. E a tarefa, ela é esse convite para o que legal, você gostou da palestra? Eu gostei. O que você vai fazer com o que você aprendeu aqui, então? Porque senão não adianta nada, senão é tempo perdido, né? A ideia é, que legal que você gostou de uma informação, de uma frase, de um conceito que a gente trabalhou, só que se você não pegar isso e colocar em prática, não vai adiantar de nada, você vai ficar com obesidade cerebral, juntando informação, juntando conhecimento, e aquilo não vai trazer mudança nenhuma na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, sempre vai ter uma tarefinha aí pra casa. O Rádio, e eu lembro que logo depois de uma palestra que você fez, os pais, que você falou da influência do comportamento deles enquanto na torcida. E a gente, depois de cada jogo, ou durante o jogo, às vezes encontrava os pais, né? E eles falavam assim, era para eu ter xingado ele naquela bola ali, eu só não xinguei porque a rádio falou que isso aí vai influenciar no emocional dos meninos. Então, quer dizer, são hábitos que às vezes a gente não tem a proporção, o tanto que afeta numa criança ou num pré-adolescente em formação. Então, assim, foi coisas muito ricas e que tem muitas ainda, né, que a gente vai estar passando, né, para a gente, para os pais, para os garotos. O João Marcelo lembrou aí, né, que você falou que a gente ia lá de forma gratuita, né, mas você também ia doando, né, o seu trabalho, e o tanto que foi enriquecedor para todo mundo, né? Foi uma coisa fantástica. A gente até conversou, e eu queria que você falasse um pouquinho, Rádio, que pode ser que alguma criança ou algum adolescente tenha até a necessidade de um atendimento individual, né? Como que é que você percebe esse ponto? Que, olha, esse caso aqui, o coletivo, a gente não vai conseguir um resultado positivo. A gente precisa da questão da observação, né? Então, até os próprios técnicos que convivem com a criança, eles conseguem trazer elementos que só de perceber alguns padrões,
eu consigo pensar, nossa, aqui talvez vai precisar de uma intervenção que dure mais tempo e que seja talvez mais profunda, mais direcionada. Mas, de uma forma geral, como eles são um time e ali na quadra, quando a questão ela está bem direcionada, relacionada com a quadra, eles vivem aquele momento de forma muito parecida. Então, por isso que é bacana e dá para fazer um trabalho em grupo muito legal, porque os conflitos dentro do time, eles são muito parecidos. Só que, às vezes, o problema que está aparecendo lá na quadra, ele vem, às vezes, de casa, às vezes da escola, às vezes de algum conflito que aí precisa ser mais estudado, mais entendido individualmente para a gente realmente conseguir ajudar a criança a se libertar disso, né? Mas todos nós temos, já viu, bloqueios. Normalmente eles se instalam lá na infância mesmo. E normalmente quem instala bloqueio é pai, professor ou alguém que está muito junto, que que é uma autoridade para aquela criança. Porque quando alguém de fora fala alguma coisa, as coisas têm um peso pequeno, né? É como se eu tivesse um filtro. A criança tem muito menos do que a gente adulto, né? Mas ela consegue ter alguns pequenos filtros. Quando é uma autoridade sua falando, ou seja, quando o seu pai, você tem 8 anos de idade, 9 anos de idade, você está jogando, seu pai vira para você e fala, larga de ser pamonha, moleque, lá na quadra. Esse larga de ser pamonha, ele já entendeu, já interiorizou que ele é um pamonha na vida inteira e que ele não vai ter sucesso em nada, nem na escola, nem em lugar nenhum. Porque ele foi programado pelo pai, que é a maior autoridade dele, que virou para ele e falou, seu burro, você tinha que ter passado a bola. E principalmente no momento de quadra, que é um momento que a criança já está sobre influência de grande emoção, isso é batata. Por isso que eu falo para os pais, toma muito cuidado com o que você fala para o seu filho, porque você consegue bloquear, você rotula a criança e ela acredita naquele rótulo e depois ela vai dar problema na escola, vai dar problema na família, ela vai ter problema em relacionamento, porque eu causo uma distorção na autoimagem da criança. Todo ser humano tem um potencial infinito, todo. E a partir do momento que eu começo a instalar crença limitante, bloqueio nas crianças, eu vou crescendo e me transformando num adolescente, num adulto problemático, com crenças que me atrapalham e com bloqueios. Aí o que acontece? Tem que ir lá pagar um coach para tentar desbloquear, que é muito mais difícil desbloquear do que bloquear. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, enquanto professor, técnico, enquanto pai, porque a gente programa os meninos. E bem intencionado, né, Rádio? A maioria acredita que está colocando um estímulo. Eu acho que esse trabalho em conjunto aí veio trazer isso, né? Olha, a gente percebe que é uma boa intenção, mas às vezes está tendo um fator externo, né? Eu queria agradecer às muitas pessoas que estão entrando aqui, Branco Manoc, um grande abraço, Branco. Você tem que avisar quando você vier para Franca, que faz muitos anos que a gente não te encontra. Obrigado. O Pimenta, que é o doutor Adriano, um parceiraço, a gente estava tudo encaminhado para fazer os exames médicos aí. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai fazer das crianças, que é outro aspecto importante. O Adermes, que todos os projetos nossos da ASPA, ou teve o apoio dele, ou ele trouxe verba para os nossos projetos. A grande, o melhor da ASPA, né, de ter essa estrutura fantástica, são os parceiros que confiam no trabalho, Rádio. Você com um aspecto, o Adermes com outro, o doutor Adriano, esses parceiros que a gente está trazendo nas lives, o Danilo está aqui, tem várias pessoas aqui que a gente é muito grato, porque nós não temos dúvida que a gente está no melhor momento do Instituto ASPA. Por mais que esse momento agora está complexo, nós vamos voltar mais fortes ainda e com mais segurança. Com certeza. Deixa eu mandar um beijo também, tem amigos meus aqui na live, a Elaine. Vamos lá. A Manu tá lá em Londres, nós estamos internacional hoje, ela tá com o fuso horário todo diferente lá, mas tá assistindo também. Eu vi que a Mariana entrou, a Carminha entrou, são pessoas aí do meu convívio, pessoas que eu tenho um carinho incrível. Meu também. Então, mandar um beijo para esse pessoal aí que tá dando uma para todos, são pessoas muito queridas. Rádio, e o Hinaldo aí, que saudade, um abraço, Hinaldo. A amiga linda tá ali também,
Ô, Rad, eu acho que eu ainda nunca comentei com você, com os amigos que estão aí. O Hinaldo, tinha muita gente que confundia a gente. Às vezes a pessoa chegava para mim e me perguntava horário de aula de natação lá no pole, achando que era ele. E às vezes chegava para ele e perguntava de aula de basquete lá no SESI ou na ASPA. Tão branquinho assim? E aí a gente dava as informações, né? Às vezes errava, mas metia bronca. O Luiz Flávio também já fez vários comentários aí. Um deles, que eu não quero deixar passar batido, é que ele também está criando um canal no YouTube, né? E depois vai ser muito legal trocar essas informações nesse projeto seu aí, porque cada um está se virando de um jeito, uns com mais facilidade, outros com menos, mas é um momento, igual você falou, né, Rádio, da gente se unir pelo bem da educação física e do esporte. Exatamente. E eu queria também ressaltar agora, para eu não esquecer, porque a gente tem dentro dos nossos projetos a valorização da parte da educação, do estudo, né? A gente tem o troféu Bom de Nota, em que um dos próximos convidados nossos aí vai ser o Luiz Felipe Risse Maia, que foi um dos embaixadores desse projeto Instituto Aspa Bom de Nota. E ele, quando ele esteve nos Estados Unidos, ele foi eleito o melhor estrangeiro na parte educacional da universidade. E agora, a gente teve conhecimento de um outro garoto que chama Fernando Bernardes. Ele é filho do Fernando, do Poço Candial, que é outro parceiraço nosso, um colaborador, assim, fantástico. E o menino dele foi para os Estados Unidos, junto com o irmão, ambos buscando o sonho deles na parte de esportes, mas também na parte de estudo, porque são universidades fantásticas, né? E hoje a gente recebeu a notícia que um deles, né, os dois estão muito bem lá na parte esportiva e na parte de estudo, mas o Fernando, ele recebeu um prêmio na universidade que, de todas as modalidades, eles escolhem o melhor líder da universidade. Então a gente queria parabenizá-lo. É esses exemplos que a gente quer trazer para os nossos atletas, para as famílias, os garotos não desistirem do sonho deles, que sempre está ligado ao esporte e à educação. Então, para a gente foi uma felicidade, é como se fosse uma conquista de um troféu, de um campeonato nosso, saber que alguém chegou longe, renunciando, se dedicando com todos os valores do esporte. Tá? Eu queria deixar registrado aí. O esporte, Jamil, ele traz essa questão de princípios e valores, e quando a gente sabe, quando a gente se torna um ser humano que age de acordo com princípios e valores, a vida ela fica muito mais tranquila e a gente consegue resultados melhores, porque você não fica numa situação muito de vitimista, você não fica numa situação de ficar só procurando tirar vantagem de tudo. Você sabe da importância, igual você falou agora, dos parceiros da ASPA, a importância de ter uma rede de apoio, de ter sinergia entre as pessoas que você trabalha ou que você convive, e isso, a gente nem sabe disso conscientemente. Você aprende isso na quadra, leva para sua vida a disciplina. Eu me tornei uma pessoa extremamente disciplinada por conta do basquete. Sabe, eu nunca fui a melhor jogadora do meu time, mas eu sempre fui a mais esforçada. Sempre. Eu era que chegava mais cedo, a que ia embora mais tarde, a que não faltava. Eu era a chata do time, sabe aquela que o povo fala, puxar saco do técnico? Mas porque eu era muito disciplinada, eu me esforçava muito, então eu aprendi a ter consistência dentro da quadra. Sabe o que é você chegar mais cedo que todo mundo ir embora, depois de todo mundo, todos os dias, e ainda tá no banco? E você precisar fazer isso por 1, 2, 3 meses, 1 ano, para aí começar a ver diferença. Isso hoje, no meu trabalho, na minha vida pessoal, faz uma diferença enorme. Quando eu começo um projeto e ele não vai dar certo de início, eu preciso ter consistência, eu preciso ter disciplina, eu preciso fazer todo dia algo para que daqui 1, 2, 5 anos, longo prazo, eu consiga colher. E são coisas que é difícil se aprender em outro lugar, né? Então, assim, fantástico o quanto o esporte ajuda na educação de valores,
na educação do cidadão, e a gente vê que o Instituto Sério como o Instituto Aspa faz toda a diferença nessa mediação, né? Tá junto com a gente. Acho que já me deu uma travada lá, né? Aí voltou. Um deles é o Pablo, né? Que é um parceiraço nosso, já foi diversas vezes fazer bate-papo com os meninos, dar curso, fazer camp, compactua com tudo que a gente fala da parte educacional aí nos projetos. Então, assim, são inúmeros esses parceiros nossos aí que a gente agradece. Rádio, e uma das preocupações de todos, né, é como que vai ser o retorno, né? Então, essas lives nossas aí sempre está participando garotos, pais, essa preocupação, claro, que é maior dos pais, né? É lógico que é difícil a gente ter alguma previsão, mas como é que você acha que vai ser esse retorno na questão emocional aí? Quais dicas que você já pode antecipar para a gente, para os pais já ir preparando os garotos para o retorno dos treinos, depois do retorno aos jogos? O retorno vai depender do agora, que é o que eu sempre digo, é a lei do plantio-colheita. Como eu estou emocionalmente hoje depende muito mais de como eu estava lidando com a minha vida antes da pandemia do que como eu comecei a lidar agora. Então, as pessoas que estão passando pela crise com mais tranquilidade, não está fácil para ninguém, mas para quem está passando com mais tranquilidade, seja ela emocional, financeira, familiar, é porque já tinha uma base sólida antes da pandemia. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Só que aí não adianta falar assim, eu já estou desestruturado, então agora na pandemia, então deixa o barco correr solto. Não, porque o que você está fazendo hoje vai refletir em como você vai estar amanhã, no pós-pandemia. Então, os pais precisam ter tranquilidade e a gente precisa, não, é um cenário muito instável, mas a gente sabe que as coisas vão mudar, que a tendência, a gente não sabe quando ainda, é as coisas voltarem para um nível de normalidade, né? Só que para a gente estar preparado lá, eu tenho que fazer algo no aqui agora. Então, pais, importantíssimos vocês manterem uma rotina com essas crianças e adolescentes dentro de casa, porque se o menino estiver dormindo até meio-dia, ficando jogando computador, videogame até as 4 da manhã, a hora que ele tiver que retornar para os treinos, para a escola, vai ser difícil pra caramba. Por quê? Porque aí ele está numa rotina, num fuso horário totalmente diferente. Então, mantém rotina, alimentação o mais adequado possível. Não é porque tá de quarentena, vou ficar comendo porcaria todo dia, porque vai que vai morrer todo mundo de coronavírus, vai acabar o mundo, né? Não, a gente precisa pensar que as coisas tendem a voltar para uma normalidade. Então, eu preciso manter uma certa rotina. Não é para enlouquecer ninguém. Nossa, então eu tenho que fazer um quartel-general dentro da minha casa. A gente está vivendo uma pandemia, né? Então eu posso ter tranquilidade, ter leveza, mas ter um mínimo de organização dentro da minha casa. Esse menino ele tem que ter horário para estar estudando em casa, se a escola tem aula online, ou se não, se é só material impresso, ele tem que ter o tempo ali onde ele vai sentar, ele vai estudar, ele tem que ter um tempo para conviver com a família ali dentro, para fazer alguma atividade física, que seja no quintal de casa, que seja na garagem de casa, se não tem espaço. Gente, exercício de basquete tem um monte sem a bola, que a gente não gosta muito, né? A gente que é basqueteiro, mas dá para fazer um monte de flexão abdominal, burpee, agachamento, aqueles exercícios infernal de defesa, que você fica deslocando de um lado para o outro, um corredorzinho, você faz ali todo dia um treininho, né? Rádio, nesse aspecto, a Academia Bem Viver está passando 2 vezes por semana um treino físico para os nossos garotos. E os técnicos passam também 2 vezes por semana. Então, os meninos estão tendo, no mínimo, 4 vezes por semana. Então, assim, a gente... eles vão estar no retorno fisicamente a forma com que eles se portaram agora. Então, se tiver só dormindo até tarde, comendo de qualquer jeito, não vou treinar não, porque tá mandando treino online, não é na quadra, não é com bola, eu não quero. Só que aí, na hora que voltar,
você tem que lembrar que você vai ter que correr atrás do prejuízo, que vai ter alguém que treinou mais do que você, que se esforçou mais que você, que está com o físico mais preparado que você. Então, o ideal é que eles estejam realmente acompanhando, então, já que vocês estão proporcionando, né, para na hora que voltar, aí eu vou ter que recuperar uma questão mínima ali de time, de jogada, de... Não é começar do zero, né? Não vou começar do zero, faz toda a diferença. O Luiz Flávio perguntou qual dica que você daria para o primeiro dia de recepção desses garotos aos treinos. Eu acredito que é uma pergunta, Rádio, que a gente vai precisar da sua ajuda depois, até para preparar, né, uma recepção. Mas alguma dica já dá para você adiantar? Convivência, porque a gente está num momento de isolamento onde eu estou longe dos meus pares. Então eu tenho que chegar ali, a gente não sabe como que vai voltar, mas vamos supor que volte normalizado. Eu tenho que ter um tempo ali para olhar nos olhos, para abraçar, para conversar, para rir. E, gente, solta um coletivo ali, pelo amor de Deus, que os meninos vão estar no grau. Não vai passar frente de defesa não, hein, Luiz Flávio? Que eu conheço o Luiz Flávio. Ele já está pensando nisso. A gente vai precisar, no retorno, desse acolhimento, dessa leveza, entende? Então, os primeiros treinos, eles vão ter que estar voltados até isso. Como que foi a sua experiência afastado? Eu não conheço todos os atletas da ASPA, mas, por exemplo, na escola pública, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que tem crianças que estão em risco dentro das suas próprias casas. Estão em vulnerabilidade, às vezes sofrendo ameaça, violência, passando às vezes dificuldade, fome, porque a escola, esses projetos sociais que a gente sabe que a ASPA também tem, eles de uma certa forma tiram as crianças desses ambientes que oferecem risco, trazem um respiro, e a criança está ficando o tempo inteiro num local que a gente não sabe exatamente o que ela está passando. Então, é preciso ter esse olhar também para esses meninos na hora que eles estiverem voltando, de como que foi esse período e o que a gente precisa resgatar, né? A gente não sabe quais alunos, né, quais atletas vão voltar que, de repente, perderam um ente querido pelo vírus, ou que estão com alguém doente em casa por conta da questão do vírus. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente precisa olhar para os meninos mesmo com essa humanidade, né? Olhar e falar assim, nossa, o que eles estão precisando agora? É muito mais do que basquete. O basquete é uma ferramenta num contexto geral, assim, ele é uma ferramenta para essa transformação social, para essa formação do cidadão, e nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que ter esse olhar humano com os meninos nessa volta. Rádio, eu fiz algumas lives com profissionais da área da psicologia e outras áreas aí, e eles falaram que a demanda depois vai ser maior profissionalmente nesses aspectos. No aspecto seu, você acha que também vai ter? Eu acredito que sim, e eu fico muito preocupada com isso, né? Que é o que eu falo, tem alguma coisa errada e ela está errada antes da pandemia, ela não ficou errada na pandemia. Que é essa questão da gente, muitas vezes, não ter ferramenta e suporte necessário para ter essa força de espírito, né? Para eu saber enfrentar problemas. A pandemia ela é uma crise de uma proporção enorme, mas o que a gente tem visto no dia a dia são pessoas, crianças, adolescentes, adultos que não sabem lidar com pequenas questões do dia a dia, que não sabem lidar com problemas que é o que a gente chama de vida real. Contar uma lorota aí há um tempo atrás, a minha geração já começou a sofrer um pouco com isso, geração Y, né? Que a gente foi criada assim, ó, você é muito bom, você é ótimo, e como se o mundo fosse um parque de diversões que tivesse ali para me agradar. E para que você só vai trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta, e o mundo é lindo, e a gente foi ficando fraco. E aí é o que eu falo, que o esporte traz muito dessa força, porque sempre que a gente faz uma coisa que a gente não gosta, mas que é necessário, isso fortalece o espírito da gente. E eu lembro, nossa, como era chato pro treino e ter que fazer condicionamento físico e ter que fazer defesa, que a gente gostava só do rachão ali no final, né? Só que isso, toda vez que eu faço algo que eu não gosto, mas que é necessário, isso me fortalece. Quando eu estiver numa situação na minha vida que ocorrer alguma coisa que
que não é tão gostosinha, eu tô com o espírito forte para vencer aquilo. Então é por isso que eu falo, é diferente. Eu sei que a pandemia é um caos, é uma loucura, mas eu tô acostumada a lidar com situações que me desagradam. Eu sei que elas vão acontecer, eu sei que sua vida é real. Então, a gente precisa, a psicologia já está vendo essa demanda muito grande há muito tempo. O coaching também, inclusive a profissão do coach, ela surgiu por conta disso, né? Porque precisa de gente para dar suporte para algo que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha tanta demanda. E para mim, uma das coisas que mais atrapalhou o João Marcelo falando que você é da geração C, ele tá te zoando. Ele tá novinho, bonitinho. Vai lá, ô geração Y. Mas, Jamil, olha que loucura. Muito dessas demandas psicológicas que a gente tem hoje, elas vêm por causa da falta de convivência, da falta de interação, que hoje a gente está sendo forçado a ter na pandemia. Você lembra assim, já que você é geração C, lá antigamente, você lembra que o pessoal, os vizinhos, as vizinhas se reuniam na rua, nem que fosse para fazer fofoca, para conversar, dentro de casa as famílias eram muito grandes, e ali já havia uma rede de suporte que, assim, a mãe, ela já ensinava para os filhos como lidar com os problemas, com as questões, havia muita conversa, muito diálogo, e era um pouco mais... A gente não tinha rede social, que hoje é uma coisa que expõe a questão do ego, as dificuldades que a gente tem de imagem mesmo, de ser aprovado e tudo mais. Essas mudanças causaram essa sobrecarga no sistema psicológico, e os psicólogos estão sendo aí muito necessários, né? E pós-pandemia, eu acho que na verdade a gente ainda está com demanda de antes da pandemia, porque se a gente for pensar essa convivência que está acontecendo hoje entre as famílias, essa aproximação de pais e filhos, na verdade ela vai até curar algumas feridas, talvez ela vai até ajudar em alguns aspectos, né? Lógico que eu estou falando aqui de um lar que está estruturado, de um lugar onde as pessoas têm condição, ali os pais, de sentar para conversar com os filhos e tudo mais. Mas, com certeza, com essa questão tecnológica, com o distanciamento das pessoas, que ele não é causado pelo Covid, o distanciamento já existia antes da pandemia, né? Isso traz muito essas demandas psicológicas de inteligência emocional. Você está falando aí das famílias na rua e os filhos também, né? Eu lembro que a gente ficava jogando futebol na rua, as traves era chinela. Então você imagina as regras, né? Se foi fora, se foi gol, se foi por cima, era até 1 metro só, mais de 1 metro não era gol, e se resolvia ali. Então, assim, o Hinaldo tá lembrando aí, Rádio, nós fizemos uma dupla de bolo-bet na faculdade, nós somos campeão de bolo-bet. Era no recreio. A torcida ficava em volta no anel superior da faculdade e ficava eu e ele de dupla lá. Olha como é que essas recordações que você está falando aí vêm, né, à mente. Coisas parecem simples e têm importância muito grande na socialização, né? Ei, Naldo, que lembrança boa aí, ó. O Rádio. Campeão mundial de volibete da faculdade. Campeão invicto. Foi o único campeonato que teve, então só a gente ganhou esse campeonato. O Rádio, os técnicos aí participaram e estão muito antenados aí. Essa aula hoje, nossa, esse bate-papo vai ser muito importante. O Claudião falou da importância do trabalho a médio e longo prazo que o Instituto Aspa faz, e a gente está colhendo esses frutos hoje, até a nossa diretoria formada, a maior parte, por ex-atletas, muitos parceiros nossos, então isso aí é fantástico. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem aí, né, para os pais, para os atletas, que certamente aí, não só os que estão ouvindo, mas esse vídeo vai ficar gravado aí, porque eu acho que cada live nossa está ficando um ponto marcado que vai ser importante aí nesse momento e na retomada. Olha, eu acho que a gente está diante de um momento que vai proporcionar para nós voltar a ter dois sentimentos, 2 emoções que são muito importantes, que é a questão da empatia e da compaixão.
da gente entender, voltar a lembrar que a Terra é como se ela fosse um organismo vivo e nós todos aqui influenciamos na vida um dos outros, né? Então, está na hora da gente olhar, e eu tenho sentido isso em algumas pessoas, menos egoísmo, um pouco mais de vontade de ajudar, de olhar para aquele... olhar para dentro. Para mim, o grande convite dessa pandemia, que é o que a gente sempre diz, eu gosto muito de falar isso, as coisas quando elas acontecem, e não tem como a gente mudar como essa situação, a gente tem que aproveitar aquilo que ela traz de bom, porque dificilmente algo é só ruim, né? Então, esse momento é um convite não só para a gente ir para dentro de casa, mas é para a gente olhar para dentro de nós, né? O que eu preciso melhorar enquanto ser humano, o que eu preciso desenvolver de ferramenta, como que eu posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. É um convite para olhar para mim, para minha vida, e para eu pensar assim, porque a gente esquece que a gente não é imortal, né? Se acabasse tudo agora mesmo, se o Covid viesse, se eu viesse a falecer, valeu a pena até aqui? O que eu estou fazendo que eu quero continuar depois da pandemia e o que eu não estou fazendo que eu preciso começar depois da pandemia, né? Porque, assim, por mais que é muito triste ter muita gente morrendo agora e em outros momentos, eu fico mais triste ainda de pensar que em qualquer momento histórico tem muita gente morrendo sem nunca, sem saber por que nasceu. É você ter uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. E talvez esse momento seja um convite para olhar para dentro, para olhar para mim e parar de ficar apontando o dedo para o outro, falando o que o outro tem que fazer de diferente, o que o outro... deixa eu olhar para mim agora. E muito desses surtos que algumas pessoas têm tido é de realmente ter que se deparar com as suas sombras, com as suas dificuldades, porque você vai ficando mais introspectivo, você vai ficando mais com você. Então, não tenha medo disso. Enfrenta isso, olha para você com amor, né? E busca sair mais forte e melhor do que você entrou nesse momento. Porque outros momentos de crise também virão, e você precisa estar cada vez mais fortalecido. Então, acho que se eu pudesse resumir em uma frase olha para dentro, olha para você e como você pode sair melhor do que você entrou nesse momento. Maravilha, Rádio. Bate-papo muito legal e somado às outras lives aí vai criar um arquivo nosso aí fantástico, né? Ainda mais sabendo que não é um ponto final, né? É um recomeço diferente aí, que nós vamos dar continuidade no segundo semestre. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado, Rádio. Gostei Foi muito. muito legal.